Fui julgada durante 20 anos por causa do meu passado como garota de programa, mas ninguém sabe o que eu passei em casa com o meu ex-marido. Olá, meus queridos! Antes de começar a contar minha história, peço que deixem um like no vídeo se ela tocar o coração de vocês, comentem aqui embaixo de qual cidade estão assistindo e se inscrevam no canal para me ajudar a continuar compartilhando essas experiências. Vocês não imaginam como é importante para mim saber que não estou sozinha nessa jornada. Meu nome é Helena, tenho 58 anos e durante 2 décadas carreguei um peso que quase me destruiu. Todo mundo na minha cidade sabia do meu passado, me julgavam pelos corredores do mercado, sussurravam quando eu passava na rua, desviavam o olhar quando nossos caminhos se cruzavam. Mas ninguém, absolutamente ninguém, sabia o que eu realmente vivi dentro de casa com o homem que dizia me amar. A história que vou contar hoje não é fácil. Há momentos em que ainda sinto o gosto amargo na boca, o suor frio na testa, o coração disparado como se tudo tivesse acontecido ontem. Mas chegou a hora de falar, de tirar esse peso do peito e mostrar que por trás de cada julgamento existe uma pessoa de verdade, com dores de verdade, com uma história que merece ser ouvida. Tudo começou quando eu tinha apenas 17 anos. Era 1984 e eu morava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, com minha mãe e 3 irmãos mais novos. Meu pai tinha nos abandonado 2 anos antes, levando consigo não apenas sua presença, mas também qualquer estabilidade financeira que nossa família pudesse ter. Mamãe trabalhava numa fábrica de tecidos, acordava às 4 da manhã e voltava para casa quase às 8 da noite, com as mãos feridas pelo algodão e os olhos vermelhos de cansaço. Lembro como se fosse hoje do cheiro daquela casa pequena de 3 cômodos, onde o aroma do café coado se misturava com o odor de umidade das paredes rachadas. As roupas secavam no varal, improvisado na sala porque não tínhamos quintal, e o barulho da televisão velha ecoava pelos cômodos, tentando abafar os ruídos do estômago vazio dos meus irmãozinhos. João tinha 12 anos, Maria 8, e o pequeno Pedro apenas 5. Eles me olhavam como se eu fosse uma segunda mãe, e talvez eu realmente fosse. Durante o dia, enquanto mamãe trabalhava, eu cuidava da casa e dos meninos. Fazia comida com o pouco que tínhamos, ajudava com as tarefas escolares, inventava brincadeiras para distraí-los da fome que às vezes apertava. Mas as noites eram minhas. Era quando eu saía para trabalhar num bar na beira da estrada, servindo cerveja gelada para caminhoneiros e homens que paravam ali depois do expediente. O dono do bar, seu Antônio, era um homem de uns 50 anos, barrigudo, com um bigode grisalho e mãos sempre sujas de graxa. Ele me pagava uma mixaria, mas era o que conseguíamos arranjar. No início, eu realmente só servia bebida e limpava as mesas, mas aos poucos, alguns clientes começaram a fazer proposta. Ofereciam dinheiro, muito mais do que eu ganhava numa semana inteira servindo cerveja. A primeira vez que disse sim, eu tinha acabado de completar 18 anos. Pedro estava com febre alta há 3 dias e não tínhamos dinheiro nem para o remédio. Lembro que chorei no banheiro fedorento do bar, olhando meu reflexo no espelho rachado, tentando me convencer de que era só uma vez, só para conseguir o remédio do meu irmãozinho. O homem era um vendedor de passagem, disse que voltaria na semana seguinte. Eu torci para que não voltasse, mas uma parte de mim sabia que, se ele voltasse e oferecesse dinheiro novamente, eu provavelmente aceitaria. E foi isso que aconteceu. Uma vez se tornou 2, 2 se tornaram 5, 5 se tornaram uma rotina que eu odiava, mas da qual não conseguia me livrar. O dinheiro que eu levava para casa fazia diferença. Conseguíamos comprar remédios quando alguém ficava doente, carne para o almoço, de domingo, sapatos novos para os meninos irem à escola sem vergonha.
Mamãe nunca perguntou de onde vinha o dinheiro extra. E eu nunca contei. Acho que ela sabia, no fundo do coração sabia. Mas fingíamos que não. Os meses se arrastaram assim, entre a culpa que me consumia durante o dia e a necessidade que me empurrava de volta para aquele bar todas as noites. Eu me sentia dividida ao meio, como se existissem duas Helenas, a que cuidava dos irmãos e fazia biscoitos para o lanche da escola, e a outra, que fazia coisas das quais tinha vergonha para conseguir dinheiro. Comecei a evitar os espelhos, a não conseguir dormir direito, a sentir um nó na garganta toda vez que Maria me abraçava e dizia que eu era a melhor irmã do mundo. Foi numa dessas noites, quando eu estava particularmente arrasada, depois de um cliente que tinha sido grosseiro e rude, que conheci Rodrigo. Ele apareceu no bar numa quinta-feira chuvosa de setembro, dirigindo um carro novo, vestindo roupas limpas e cheirando a um perfume caro, que contrastava com o ambiente sujo e barulhento daquele lugar. Rodrigo tinha 35 anos, era casado, mas dizia que a esposa não o compreendia. Era engenheiro numa empresa de construção e morava na capital a 2 horas dali. Vinha à nossa cidade uma vez por mês para supervisionar uma obra e sempre parava no bar. Logo nas primeiras conversas, ele se mostrou diferente dos outros homens. Não me tratava como mercadoria. Perguntava meu nome, como eu estava, se eu tinha sonhos e planos para o futuro. Você é linda demais para estar neste lugar, ele me disse na terceira vez que nos encontramos, enquanto tomávamos uma cerveja numa mesa no fundo do bar. Merece coisa melhor na vida. Suas palavras soaram como uma carícia na alma ferida que eu carregava. Pela primeira vez em meses, alguém me olhava como se eu fosse mais do que apenas um corpo disponível por algumas notas amarrotadas. Rodrigo começou a me procurar sempre que vinha à cidade. Conversávamos por horas. Ele me contava sobre a capital, sobre lugares que eu nunca tinha visitado, sobre filmes que nunca tinha. Dizia que eu era inteligente, que tinha potencial, que só precisava de uma oportunidade para mostrar meu valor. Comecei a sonhar acordada com uma vida diferente, longe daquele bar, longe da necessidade que me forçava a fazer coisas que machucavam minha alma. Em dezembro daquele ano, Rodrigo apareceu com uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Ele havia se separado da esposa e queria que eu fosse morar com ele na capital. Você não precisa mais trabalhar neste lugar, disse, segurando minhas mãos com delicadeza. Vou cuidar de você. Vamos construir uma vida juntos. Você merece ser feliz, Helena. A proposta soava como um sonho impossível se tornando realidade, mas havia um problema. Minha família. Como eu poderia abandonar mamãe e os meninos? Como poderia deixar de enviar dinheiro para casa? Rodrigo me tranquilizou, prometeu que continuaria ajudando minha família financeiramente, que eu poderia visitá-los sempre que quisesse, que era apenas o começo de uma vida nova e melhor para todos nós. Passei dias inteiros pensando na proposta. À noite, deitada no beliche que dividia com Maria, eu imaginava como seria acordar numa casa de verdade, com água quente, com geladeira cheia, sem precisar me vender para sustentar a família. Ao mesmo tempo, uma voz no fundo da minha mente sussurrava que as coisas talvez não fossem tão simples assim, que nada na vida era de graça, especialmente para meninas como eu. Mas a esperança falou mais alto que a cautela. Na véspera do Natal de 1984, fiz minha mala numa sacola plástica do supermercado e me despedi da minha família. Mamãe chorou em silêncio, abraçou-me forte e sussurrou no meu ouvido: "Seja feliz, minha filha. Você merece." Os meninos não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas sentiram que era uma despedida importante. Pedro se agarrou na minha perna e pediu para eu não ir embora. Quase desisti ali mesmo. Quase peguei a sacola e voltei para o meu lugar no beliche. Mas Rodrigo estava na porta, com o carro ligado e um sorriso tranquilizador no rosto. "Vai dar tudo certo", ele disse.
e eu quis acreditar com toda a força do meu coração. Entrei no carro e parti para uma vida nova, deixando para trás não apenas minha família, mas também a menina que eu era, sem saber que estava caminhando em direção a um inferno que duraria 2 décadas. A viagem até a capital durou 3 horas, mas pareceu uma eternidade. Rodrigo dirigia em silêncio, o rádio tocava músicas românticas baixinho, e eu olhava pela janela, vendo a paisagem mudar lentamente. As casinhas simples do interior foram dando lugar a prédios cada vez mais altos. As ruas de terra batida se transformaram em avenidas asfaltadas com semáforos e movimento intenso. Era tudo novo, assustador e empolgante ao mesmo tempo. A casa dele ficava num bairro de classe média, uma construção de 2 andares com jardim na frente e uma garagem coberta. Por fora parecia um sonho realizado. Por dentro era limpa, organizada, com móveis de madeira e eletrodomésticos que eu só tinha visto em propagandas na televisão. Rodrigo me mostrou cada cômodo com orgulho, como se estivesse apresentando um palácio. Este será nosso quarto, disse, abrindo a porta de um ambiente espaçoso com uma cama de casal enorme e um guarda-roupa espelhado que ocupava uma parede inteira. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Rodrigo saía para trabalhar de manhã cedo e voltava no final da tarde. Eu passava o dia explorando a casa, aprendendo a usar a máquina de lavar roupa, o micro-ondas, o chuveiro elétrico que demorava alguns minutos para esquentar, mas depois jorrava água quentinha que parecia um luxo impossível. À noite, nós jantávamos juntos assistindo televisão, conversando sobre nossos planos para o futuro, sobre o casamento que ele prometia realizar assim que resolvesse definitivamente sua situação com a ex-esposa. Mas aos poucos, pequenos sinais começaram a aparecer. Rodrigo ficava irritado quando eu mencionava minha família. Dizia que eu falava demais sobre ele, que agora eu tinha uma vida nova e precisava focar no nosso relacionamento. Quando eu sugeri que poderíamos visitá-los no próximo fim de semana, ele mudou de assunto e não tocou mais no tema pelos dias seguintes. Uma manhã, quando eu estava arrumando nosso quarto, encontrei algumas fotos antigas numa gaveta da cômoda. Eram fotos dele com outra mulher, provavelmente a ex-esposa. Ela era loira, bonita, usava roupas caras e sorria com confiança para a câmera. Numa das fotos, eles estavam abraçados na frente de uma casa que não era aquela onde estávamos morando. Quando Rodrigo chegou do trabalho, perguntei sobre as fotos com toda a delicadeza que consegui reunir. A reação dele me assustou. O rosto se fechou numa expressão que eu nunca tinha visto antes. Os olhos ficaram frios e a voz saiu áspera quando disse: "Não mexa nas minhas coisas, Helena. E não me faça perguntas sobre meu passado. O que importa é nosso futuro juntos." Pediu desculpas depois, disse que estava estressado com o trabalho, me abraçou e prometeu que no fim de semana nós iríamos ao cinema para nos divertir. Mas alguma coisa tinha mudado. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. As roupas no guarda-roupa eram todas masculinas. Não havia nenhum vestido, nenhuma blusa feminina, nenhum sinal de que uma mulher havia morado ali recentemente. A geladeira tinha apenas comidas práticas, coisas que um homem solteiro compraria. Na estante da sala, não havia nenhum livro ou objeto que indicasse presença feminina. Será que a separação tinha sido mais recente do que ele havia me contado? Ou será que ele nunca havia morado ali com a esposa? Essas dúvidas começaram a me deixar ansiosa, mas eu tentava afastá-las da mente. Afinal, eu estava vivendo o sonho que sempre quis: uma casa confortável, um homem que dizia me amar, liberdade das obrigações que me forçavam a fazer coisas das quais me envergonhava. Mesmo com os pequenos sinais estranhos, ainda era melhor que minha vida anterior. Uma tarde, quando Rodrigo chegou mais cedo do trabalho,
Eu estava conversando ao telefone com minha mãe. Há semanas que eu tentava ligar para casa, mas o telefone sempre dava ocupado ou ninguém atendia. Naquele dia, finalmente consegui falar com ela. Mamãe estava preocupada. Disse que tinha mandado 2 cartas que eu não respondi, que os meninos perguntavam por mim todos os dias. Eu estava explicando que estava tudo bem, que logo iria visitá-los, quando senti uma presença atrás de mim. Rodrigo estava parado na porta da cozinha, me olhando com uma expressão que gelou meu sangue. Não era raiva, não era ciúme, era algo mais profundo e assustador. Era controle. Despedi-me rapidamente da mamãe e desliguei o telefone com as mãos tremendo. Com quem você estava falando? Ele perguntou com uma calma que me deixou ainda mais nervosa. Com minha mãe. Ela estava preocupada porque não tinha notícias minhas há semanas. Eu não gosto que você fique falando sobre nossa vida para outras pessoas. Nossa relação é privada, íntima. Você não precisa ficar contando detalhes para sua família. Mas eu só disse que estava bem, que estava morando com você. Não quero que você ligue para lá novamente sem me avisar primeiro. Combinado? A pergunta soou mais como uma ordem. Eu concordei com a cabeça, mas algo dentro do meu peito começou a se contrair, como se um laço invisível estivesse se apertando lentamente ao redor da minha liberdade. Nas semanas seguintes, Rodrigo começou a ser mais específico sobre suas expectativas. Eu deveria manter a casa sempre arrumada. Jantar deveria estar pronto quando ele chegasse do trabalho. Eu não deveria sair sozinha sem avisar onde ia e com quem estava. No início, essas regras pareciam cuidado, proteção de um homem apaixonado que queria o melhor para sua companheira. Mas aos poucos, elas foram se tornando uma prisão invisível. Quando eu sugeri que gostaria de procurar um emprego, ele riu e disse: "Para quê, meu amor? Eu ganho o suficiente para nós dois. Sua função é cuidar da nossa casa e de mim. É isso que mulheres que se amam fazem." Quando insisti que gostaria de ter minha própria renda, de me sentir útil, ele ficou sério e explicou que mulheres que trabalham fora acabam se envolvendo com outros homens, que ele não queria correr esse risco, que nossa relação era especial demais para ser colocada em perigo. O isolamento foi acontecendo gradualmente, tão devagar que quase não percebi. Primeiro, ele sugeriu que seria melhor não visitar minha família por alguns meses, até nossa situação ficar mais estável. Depois, disse que tinha cancelado a linha telefônica porque estava gastando muito dinheiro e nós precisávamos economizar. Quando eu perguntei se poderia usar o telefone do trabalho dele para ligar para casa, ele explicou que isso poderia prejudicar sua carreira, que chefe não gostava de funcionários que usavam o telefone da empresa para assuntos pessoais. Aos poucos, meu mundo foi encolhendo. A casa de 2 andares, que no início parecia um palácio, começou a me dar sensação de claustrofobia. Eu passava os dias limpando os mesmos cômodos, preparando refeições elaboradas que Rodrigo às vezes nem elogiava, assistindo programas de televisão que não me interessavam, só para passar o tempo. Quando saía para fazer compras no mercado do bairro, sentia como se fosse uma escapada secreta, um momento roubado de liberdade. O sexo também mudou. No início, Rodrigo era carinhoso, paciente, me tratava com delicadeza como se eu fosse feita de cristal, mas aos poucos ele se tornou mais exigente, mais possessivo. Queria que eu estivesse sempre disponível, sempre disposta, independente de como eu me sentia. Quando eu não estava com vontade, ele ficava emburrado, dizia que eu não o amava mais, que talvez ele tivesse se enganado sobre meus sentimentos. "Você era diferente quando nos conhecemos", ele disse numa noite, depois de eu ter recusado suas investidas porque estava com dor de cabeça. "Mais carinhosa, mais dedicada. Agora parece que está sempre cansada, sempre com desculpas."
As palavras me atingiram como um soco no estômago, não apenas pelo que ele disse, mas pela forma como disse, com uma crueldade fria que nunca havia demonstrado antes. Comecei a me questionar se realmente tinha mudado, se estava sendo ingrata com o homem que havia me tirado de uma vida difícil e me dado um lar. Talvez ele estivesse certo, talvez eu realmente não soubesse valorizar o que tinha. Essas dúvidas me consumiam durante as longas tardes vazias, enquanto eu dobrava roupas ou passava aspirador nos tapetes pela terceira vez no mesmo dia. Foi numa manhã de abril, quase 4 meses depois que eu havia chegado ali, que tudo mudou definitivamente. Eu estava na cozinha preparando café quando ouvi uma chave girando na fechadura da porta da frente. Pensei que fosse Rodrigo, voltando para buscar alguma coisa que tinha esquecido, como já havia acontecido outras vezes. Mas a voz que gritou, "Rodrigo, onde você está?", era feminina. Meu coração disparou. Fiquei paralisada na cozinha, segurando a xícara de café que estava servindo, sem saber o que fazer. A mulher continuou gritando, agora mais alto, "Rodrigo, seu carro está na garagem. Eu sei que você está aqui." Respirei fundo e caminhei até a sala. Uma mulher loira, bem vestida, estava parada no meio da sala, olhando ao redor com uma mistura de raiva e confusão no rosto. Quando ela me viu, ficou boquiaberta. "Quem é você?", perguntou com uma voz que tremia entre surpresa e indignação. Eu moro aqui. Sou Helena. E você é?" "Eu moro aqui. Esta é minha casa. Eu sou Sandra, a esposa do Rodrigo." O mundo girou ao meu redor. A xícara escorregou da minha mão e se espatifou no chão, espalhando o café quente pelos azulejos da sala. Sandra continuou falando, mas eu mal conseguia entender as palavras. Algo sobre uma viagem de trabalho que havia sido cancelada, sobre voltar para casa mais cedo, sobre não entender o que estava acontecendo. "Esposa?", consegui sussurrar quando finalmente recuperei a voz. "Claro que sou esposa dele. Somos casados há 12 anos. E você, quem diabos é você?" Antes que eu pudesse responder, ouvimos o barulho do carro na garagem. Rodrigo havia chegado. Sandra correu para a porta e começou a gritar com ele antes mesmo dele entrar na casa. Eu fiquei na sala paralisada, ouvindo fragmentos da discussão. "Como você pode fazer isso comigo? Na nossa própria casa, 12 anos de casamento." Quando o Rodrigo entrou na sala, seu rosto estava vermelho de raiva e vergonha. Olhou para mim com uma expressão que nunca esquecerei. Não havia amor, não havia carinho, não havia nem mesmo culpa. Havia apenas frieza e cálculo. "Helena, vá para o quarto", disse com autoridade. "Sandra e eu precisamos conversar." "Não!", Sandra interrompeu. "Ela fica aqui. Eu quero saber quem é esta mulher e o que ela está fazendo na minha casa." Foi então que descobri a verdade. Rodrigo não havia se separado da esposa. Nunca havia se separado. Sandra havia viajado a trabalho para São Paulo e ficaria fora por 3 meses. Foi nesse período que ele me levou para morar na casa dele. Eu não era a namorada que ele havia escolhido para construir uma vida nova. Eu era a amante que ele mantinha escondida enquanto a esposa estava fora. "Ela é uma prostituta que conheci num bar", Rodrigo disse para Sandra, como se eu não estivesse na sala, como se eu fosse um objeto que ele estava explicando. "Não significa nada. Foi apenas uma diversão, enquanto você estava viajando." As palavras me atingiram como um tsunami de humilhação. Tudo o que ele havia me dito sobre amor, sobre futuro juntos, sobre me dar uma vida melhor, tudo eram mentiras. Eu era apenas um passatempo, uma boneca para ele se divertir enquanto a esposa de verdade estava longe. Sandra me olhou com desprezo. Uma prostituta. Claro, deveria ter imaginado. Então se virou para Rodrigo. "Quero ela fora da minha casa agora, imediatamente." "Helena", Rodrigo disse, sem me olhar nos olhos. "Vá fazer sua mala, vou te levar embora." Subi para o quarto com as pernas bambas, me sentindo completamente perdida. Todo o sonho
havia se despedaçado em questão de minutos. Eu não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha nem mesmo uma passagem de ônibus para voltar para casa. Coloquei minhas poucas roupas na mesma sacola plástica em que havia chegado ali 4 meses antes e desci as escadas tentando manter um pouco de dignidade. Rodrigo me levou até a rodoviária em silêncio total. Quando chegamos lá, ele me deu dinheiro para uma passagem e mais um pouco para me manter até encontrar trabalho. Sinto muito que tenha terminado assim, disse, mas sua voz soava mecânica, sem sinceridade. Você é uma boa menina, vai conseguir se virar. Boa menina! Como se eu fosse uma criança que havia se comportado mal e agora estava sendo castigada. Peguei o dinheiro sem dizer nada e entrei no ônibus, que me levaria de volta para casa. Durante toda a viagem de 3 horas chorei em silêncio, olhando pela janela e tentando processar tudo o que havia acontecido. Quando cheguei em casa, era quase meia-noite. Mamãe abriu a porta e me abraçou sem fazer perguntas. Os meninos já estavam dormindo e foi melhor assim. Não saberia como explicar por que eu havia voltado, por que meus sonhos de uma vida melhor haviam durado apenas 4 meses. Nos dias seguintes, aos poucos, contei para a mamãe o que havia acontecido. Ela me ouviu sem julgamentos, apenas balançando a cabeça e sussurrando. Eu imaginava que alguma coisa estava errada, de vez em quando. Descobri que Rodrigo nunca havia mandado dinheiro para minha família, como havia prometido. Eles haviam passado 4 meses com ainda mais dificuldades, porque perderam minha ajuda sem ganhar a dele. A volta à realidade foi brutal. Em poucos dias eu estava novamente servindo cerveja no mesmo bar, enfrentando os mesmos homens, recebendo as mesmas propostas. Mas agora era diferente. Eu não era mais a menina ingênua que acreditava em promessas de príncipes encantados. Eu havia provado o gosto amargo da humilhação e sabia que, no mundo em que vivia, as opções eram limitadas. Foi nessa época que conheci Roberto. Ele era caminhoneiro, tinha 45 anos, 2 filhos de um casamento anterior e uma personalidade completamente diferente da de Rodrigo. Onde Rodrigo era charmoso e manipulador, Roberto era direto e honesto. Onde Rodrigo fazia promessas grandiosas, Roberto falava sobre coisas simples e reais. Não vou te enganar, ele me disse na segunda vez que conversamos. Sou um homem simples, ganho o suficiente para viver bem, mas não sou rico. Tenho ex-mulher e filhos que vejo nos fins de semana. Mas se você quiser, podemos tentar construir alguma coisa junto. A honestidade dele me tocou de uma forma que eu não esperava. Depois de meses ouvindo mentiras elaboradas de Rodrigo, as palavras simples e diretas de Roberto soaram como alívio. Começamos a nos encontrar regularmente e, aos poucos, fui percebendo que ele era exatamente aquilo que mostrava ser. Um homem trabalhador, sem grandes ambições, mas também sem falsidade. 6 meses depois do meu retorno, Roberto me pediu em casamento. Não foi nada romântico ou cinematográfico. Estávamos tomando uma cerveja no bar depois do trabalho dele quando ele disse: Helena, que tal nós nos casarmos? Acho que seria bom para nós dois. Aceitei. Não por amor apaixonado, mas por algo mais sólido, respeito mútuo e a perspectiva de uma vida estável. Roberto sabia do meu passado, sabia como eu ganhava dinheiro e não me julgava por isso. Todo mundo faz o que precisa para sobreviver, ele dizia. O que importa é quem você é por dentro. Nos casamos numa cerimônia simples na igreja do bairro, apenas com nossas famílias. Eu usava um vestido branco emprestado da vizinha, Roberto estava de terno alugado e trocamos alianças de prata que custaram o equivalente ao salário dele de uma semana. Não foi o casamento dos meus sonhos, mas foi real, honesto, sem fantasias nem promessas impossíveis. Os primeiros anos de casamento foram tranquilos. Roberto viajava muito por causa do trabalho, ficava fora 3, 4 dias por semana, mas sempre voltava para casa no fim de semana. Eu cuidava da casa, ajudava a mamãe com os meninos
e lentamente fui construindo uma rotina que me dava a sensação de normalidade. Mas foi justamente essa normalidade que começou a incomodar Roberto. Depois de 2 anos de casamento, ele começou a fazer comentários sobre meu passado que antes havia ignorado. Você fica muito tempo conversando com aquele vizinho, dizia quando me via cumprimentando alguém na rua. Será que ele sabe quem você era antes de casar comigo? No início, pensei que fossem apenas inseguranças normais de qualquer relacionamento, mas aos poucos, os comentários foram se tornando mais frequentes e mais ácidos. Roberto começou a me questionar sobre cada pessoa com quem eu conversava, sobre cada lugar onde eu ia, sobre cada minuto do meu dia quando ele não estava em casa. Você não entende como é difícil para um homem ser casado com uma mulher como você. Ele me disse numa discussão que começou por causa de uma conversa inocente que eu havia tido com um padeiro. Todo mundo na cidade sabe do seu passado. Toda vez que eu saio na rua, os outros homens me olham de um jeito diferente. Mas isso foi antes de nós nos casarmos. Eu respondi. Você disse que não se importava, que o que importava era quem eu era por dentro. Eu pensei que não me importaria, mas é mais difícil do que imaginei. Essa conversa marcou o início de uma fase nova e terrível do nosso casamento. Roberto começou a me cobrar constantemente por pecados do passado que eu não podia mudar. Cada vez que chegava de viagem, trazia consigo uma suspeita nova, uma acusação diferente, uma forma nova de me fazer sentir culpada por coisas que haviam acontecido antes de eu conhecê-lo. Fulano me disse que te viu conversando com um farmacêutico. Ele dizia. O que você estava fazendo lá? Por que não comprou o remédio na farmácia do outro lado da cidade? Eu explicava que havia ido à farmácia mais próxima porque estava com pressa, que havia conversado apenas sobre o medicamento que estava comprando, mas ele duvidava de tudo, questionava cada detalhe, me fazia repetir a história várias vezes, procurando inconsistência. O pior era que ele usava meu passado como arma em todas as discussões. Se eu discordava de alguma opinião dele, se questionava alguma decisão, se simplesmente expressava a vontade de fazer algo diferente, ele me lembrava de onde eu havia saído, de quem eu era antes dele me salvar. Você deveria ser grata, ele gritou numa discussão particularmente violenta. Que outro homem casaria com uma ex-prostituta? Que outro homem te daria o respeito de ser uma esposa? Você devia ficar na sua, em vez de ficar questionando minhas decisões. As palavras dele me cortaram como navalhas. Era como se ele tivesse pego o que havia de mais ferido em mim e esfregasse sal na ferida todos os dias. Comecei a me sentir pequena novamente, insignificante, como se realmente devesse ser eternamente grata por qualquer migalha de respeito que recebesse. Com o passar dos anos, o controle de Roberto se intensificou de formas que eu jamais imaginei. Ele começou a controlar cada centavo que entrava em casa. Eu não podia comprar nada sem sua autorização prévia. Não podia dar dinheiro para minha mãe quando ela precisava. Não podia nem mesmo comprar um batom sem ter que justificar o gasto. Dinheiro não nasce em árvore. Ele dizia sempre que eu pedia algumas moedas para qualquer coisa. E mulher como você não sabe o valor do dinheiro honesto. Vocês estão acostumadas a ganhar dinheiro fácil. Mulher como você. Essa frase se tornou seu refrão favorito. Mulher como você não deveria reclamar. Mulher como você não tem direito de exigir nada. Mulher como você deveria agradecer por ter um teto sobre a cabeça. Era como se meu passado fosse uma marca permanente, uma cicatriz que nunca saria e que ele fazia questão de cutucar sempre que queria me colocar no meu lugar. O isolamento foi se aprofundando aos poucos. Roberto me proibia de visitar minha família com muita frequência. Dizia que eu passava tempo demais com eles e pouco tempo cuidando da nossa casa. Quando eu insistia que queria ver minha mãe, ele criava problemas, arranjava discussões, fazia drama,
até eu desistir só para ter paz. Sua mãe te criou mal, ele dizia. Se ela tivesse te educado direito, você não teria virado o que virou. É melhor você ficar longe dessa influência ruim. Mesmo quando eu conseguia visitar mamãe, tinha que mentir sobre como estava minha vida. Como eu poderia contar para ela que o homem que havia me salvado estava se revelando um carcereiro? Como poderia explicar que me sentia mais presa naquele casamento do que quando trabalhava no bar? Roberto também começou a beber mais. No início, era apenas algumas cervejas nos fins de semana. Depois passou a ser cerveja todos os dias quando chegava das viagens. Com o tempo, cerveja se transformou em pinga, e a pinga trouxe consigo uma agressividade que antes ele conseguia controlar. As primeiras agressões foram apenas verbais. Ele gritava comigo por qualquer motivo, se a comida não estava do jeito que ele queria, se a casa não estava arrumada do jeito que ele gostava, se eu demorava muito para atender quando ele chegava. Os gritos vinham sempre acompanhados de ameaças. Vou te mandar de volta para aquele bar. Vou contar para todo mundo quem você realmente é. Sem mim você não é nada. A primeira vez que ele levantou a mão para mim foi numa quinta-feira à noite. Ele havia chegado bêbado de uma viagem e encontrou uma panela suja na pia que eu havia esquecido de lavar. Não foi uma bofetada forte, mas um empurrão que me jogou contra a parede da cozinha. Mas o choque foi imenso. Nunca, nem nos piores momentos no bar, nenhum homem havia encostado a mão em mim com violência. Desculpa, ele disse no dia seguinte com os olhos vermelhos de ressaca e culpa. Não sei o que deu em mim. Estava muito estressado com o trabalho, bebi demais. Não vai acontecer de novo, eu prometo. E eu acreditei. Queria acreditar, porque a alternativa era admitir que havia caído numa armadilha ainda pior que a primeira. Pelo menos com Rodrigo, eu havia descoberto a mentira em poucos meses. Com Roberto, eu estava descobrindo aos poucos que havia me casado com um homem que me veria para sempre como uma mercadoria danificada. Mas aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Os intervalos entre as agressões foram ficando menores e a intensidade foi aumentando. Um empurrão se transformou em tapas. Tapas se transformaram em socos. Roberto desenvolveu uma habilidade cruel de me machucar em lugares que não apareciam quando eu estava vestido. Barriga, costa, braço. Ele sabia exatamente como me agredir sem deixar evidências visíveis. Quem vai acreditar em você mesmo? Ele dizia depois das agressões, quando eu ameaçava contar para alguém. Todo mundo sabe quem você é. Vão pensar que você mereceu, que está inventando história para chamar atenção. E ele estava certo. Numa cidade pequena, onde todo mundo sabia do meu passado, quem ia acreditar que a ex-prostituta estava sendo agredida pelo marido trabalhador? Quem ia se importar com o sofrimento de uma mulher que já havia sido julgada e condenada pela sociedade? Os anos se arrastaram numa rotina de medo e humilhação. Eu acordava todos os dias pisando em ovos, tentando adivinhar o humor de Roberto, tentando fazer tudo perfeitamente para não dar motivo para ele explodir. Vivia numa tensão constante, sempre alerta, sempre com medo do que poderia acontecer quando ele voltasse da próxima viagem. O pior era que, entre as crises, Roberto podia ser carinhoso, trazia presentes quando voltava das viagens, me levava para jantar fora, dizia que me amava e que não conseguiria viver sem mim. Esses momentos de carinho me confundiam, me davam esperança de que talvez ele mudasse, de que talvez conseguíssemos ter um casamento normal. Eu só fico assim porque te amo demais, ele explicava. Depois de uma crise particularmente violenta, não consigo suportar a ideia de te perder. Quando vejo outros homens olhando para você, fico louco de ciúme. Mas não eram apenas olhares que o incomodavam.
Com o tempo, qualquer interação minha com o mundo exterior se tornou motivo para suspeita. Se eu cumprimentava o vizinho, estava flertando. Se conversava com a atendente do mercado, estava fazendo amizade desnecessária. Se demorava mais que o esperado para fazer compras, estava encontrando alguém escondido. Roberto começou a me seguir. Descobri isso numa tarde quando saí para comprar remédios para dor de cabeça e vi o carro dele parado numa esquina, com ele dentro observando a farmácia. Quando cheguei em casa, ele estava lá, fingindo que havia chegado há pouco tempo. Como foi na farmácia? Perguntou com um tom casual que não enganava. Normal. Comprei os remédios que eu disse que ia comprar. Conversou com alguém? Só com um farmacêutico sobre o medicamento. Ele é jovem, né? Bonito? E assim, começava mais um interrogatório. Roberto transformou minha vida numa investigação constante, onde cada movimento meu era analisado, questionado, julgado. Eu me sentia como uma criminosa em liberdade condicional, sempre prestando contas, sempre justificando minha inocência. A situação ficou ainda pior quando Roberto perdeu o emprego. A empresa de transporte onde ele trabalhava fechou e, aos 52 anos, ele teve dificuldade de encontrar outro trabalho na área. Passou meses desempregado, bebendo cada vez mais, descontando sua frustração em mim. É tudo culpa sua, ele gritava durante as crises. Se eu não tivesse casado com uma mulher marcada, talvez tivesse conseguido emprego mais fácil. Todo mundo sabe quem você é, e isso mancha minha reputação também. Como se meu passado fosse responsável pela crise econômica que fechou a empresa dele. Como se minha história tivesse alguma influência no mercado de trabalho. Mas, na cabeça dele, eu era a culpada por todos os problemas de nossa vida. Foi nessa época que Roberto começou a sugerir que eu voltasse a trabalhar. Você sabe fazer, ele disse numa manhã, depois de contar as moedas que restavam no pote onde guardávamos o dinheiro de emergência. É uma habilidade que você tem. Por que não usar? A sugestão me deixou em choque. O homem que me agredia por ciúme, que me controlava por causa do meu passado, agora estava sugerindo que eu voltasse a me prostituir para sustentar a casa. Como você pode me pedir uma coisa dessa? Perguntei, sentindo uma mistura de nojo e incredulidade. Não estou pedindo. Estou sugerindo uma solução prática para nossos problemas. Você fez isso por anos. Não vai morrer se fizer mais algumas vezes. Mas você disse que me amava, que me respeitava. E amo. E respeito. Mas amor não paga conta, ele. E você precisa contribuir para esta casa. Foi nesse momento que percebi até onde havia chegado a distorção daquele relacionamento. Roberto havia me salvado da prostituição apenas para me transformar na esposa dele. Mas, quando precisou de dinheiro, não hesitou em sugerir que eu voltasse exatamente para o lugar de onde havia me tirado. Eu me recusei. Disse que preferia procurar trabalho em lojas, escritórios, qualquer coisa honesta. Roberto riu com desprezo. Que loja vai contratar uma mulher como você? Que escritório vai querer uma ex-prostituta atendendo cliente? Você acha que as pessoas esquecem? Você acha que alguém vai te dar uma chance? Infelizmente, ele estava certo sobre uma coisa. Encontrar emprego numa cidade pequena com minha reputação seria quase impossível, mas eu tinha que tentar. Passei semanas batendo de porta em porta, deixando meu nome em loja, oferecendo-me para trabalhar mesmo que fosse por um salário baixo. Todas as respostas eram a mesma: não temos vaga no momento, sempre acompanhada de um olhar que dizia muito mais que as palavras. Finalmente, consegui um emprego numa lavanderia do outro lado da cidade. O trabalho era pesado, o salário era uma miséria, mas era honesto. Eu acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar no trabalho às 7. Voltava para casa às 7 da noite, morta de cansaço, com as mãos feridas pelo sabão e as costas doendo de ficar curvada sobre as máquinas de lavar.
Roberto odiou minha independência financeira. Mesmo sendo pouco dinheiro, era meu dinheiro, ganho com meu suor, sem depender dele. Isso o incomodava profundamente porque diminuía o controle que tinha sobre mim. Agora você acha que é dona da situação? Ele resmungava quando eu chegava do trabalho. Ganha uns trocados e já se sente importante. As agressões aumentaram. Roberto parecia determinado a me quebrar, a me fazer desistir do emprego e voltar a depender completamente dele. Chegava em casa bêbado e me agredia sem motivo aparente, apenas para me lembrar de quem mandava naquela casa. Uma noite, depois de uma surra particularmente violenta, eu estava deitada na cama olhando para o teto e tentando encontrar forças para continuar. Roberto dormia ao meu lado, roncando alto, com cheiro de pinga, como se nada tivesse acontecido. Olhei para ele e pensei: como foi que cheguei até aqui? 20 anos se passaram desde que eu saí de casa pela primeira vez com Rodrigo. 20 anos de humilhação, controle, violência física e psicológica. Eu estava com 38 anos, mas me sentia velha, cansada, como se já tivesse vivido uma vida inteira de sofrimento. Meus irmãos já eram adultos, tinham suas próprias famílias, suas próprias vidas. Mamãe havia envelhecido e adoecido. Precisava mais de cuidados que de preocupações. Por que eu continuava naquela situação? Por que não saía dali? A resposta era complexa e dolorosa. Porque não sabia mais quem eu era além de esposa do Roberto. Porque acreditava, no fundo da alma, que talvez ele estivesse certo quando dizia que nenhum outro homem me aceitaria. Porque tinha medo de enfrentar o mundo sozinha novamente. Mas naquela noite, olhando para aquele homem que dormia tranquilo depois de me agredir, alguma coisa quebrou dentro de mim. Não foi uma epifania dramática, não foi um momento de revelação cinematográfica. Foi apenas um cansaço profundo, uma exaustão de alma que me fez pensar: eu não mereço isso. Comecei a fazer planos em silêncio. Guardei cada centavo que consegui do meu salário, escondendo o dinheiro num lugar que Roberto nunca procuraria. Comecei a observar seus padrões de viagem, memorizando quando ele ficava mais tempo fora. Lentamente, secretamente, comecei a me preparar para uma fuga que sabia que seria a mais importante da minha vida. O plano era simples: esperar ele sair para uma viagem longa, pegar meus documentos e o dinheiro guardado e ir embora. Não sabia exatamente para onde, talvez para a casa de uma prima que morava em outra cidade, talvez apenas para longe dali. O importante era sair antes que perdesse a coragem ou antes que ele descobrisse meus planos. Mas Roberto sempre foi mais esperto do que eu imaginava. Numa tarde, quando cheguei do trabalho, encontrei minha pequena reserva de dinheiro espalhada sobre a mesa da cozinha. Ele estava sentado numa cadeira, me esperando, com uma expressão no rosto que me gelou o sangue. Pensando em viajar? Perguntou com uma calma que era ainda mais assustadora que seus gritos. Não adiantava mentir. Ele havia encontrado meu esconderijo, sabia exatamente o que eu estava planejando. Roberto, eu não aguento mais. Não aguenta mais o quê? Ter casa, comida, roupa lavada? Não aguenta mais ser respeitada como esposa? Respeitada? Você me bate, me humilha, me controla. Eu te salvei! Ele gritou, batendo o punho na mesa. Você era uma prostituta de estrada quando eu te encontrei. Eu te dei meu nome, minha casa, minha vida. E agora você quer me abandonar? A discussão que se seguiu foi a pior de todas. Roberto não apenas me agrediu fisicamente, mas atacou cada pedaço de autoestima que eu ainda tinha. Disse coisas que me marcaram para sempre, palavras tão cruéis que prefiro não repetir aqui para você. No final, quando eu estava no chão da cozinha, sangrando e chorando, ele se ajoelhou ao meu lado e sussurrou: "Você nunca vai conseguir fugir de mim, Helena. E sabe por quê? Porque você sabe que eu estou certo. Você sabe que sem mim você não é nada.
Pode até tentar sair, mas vai voltar correndo porque não tem para onde ir. Ele pegou todo o dinheiro que eu havia guardado e queimou na pia da cozinha, uma nota por vez me forçando a assistir. Era minha liberdade virando fumaça na frente dos meus olhos. Nos meses seguintes, Roberto redobrou a vigilância. Começou a me levar e buscar no trabalho, controlando cada minuto do meu dia. Vasculhava minha bolsa todas as noites, procurando dinheiro escondido. Chegou ao ponto de contar as moedas do troco quando eu voltava do mercado, para ter certeza de que eu não estava guardando nada. O isolamento se tornou quase completo. Eu só saía de casa para trabalhar e para fazer compras essenciais, sempre acompanhada ou rigorosamente cronometrada. Roberto havia conseguido me transformar numa prisioneira na minha própria vida. E o pior é que parte de mim começou a acreditar que ele estava certo, que eu realmente não conseguiria sobreviver sozinha. Durante quase 5 anos, vivi essa rotina de prisão doméstica. Trabalhar, voltar para casa, apanhar, dormir, acordar e recomeçar. Meus sonhos se limitavam a fantasias de liberdade que eu sabia que nunca se realizariam. Eu tinha 43 anos e me sentia como uma velha, como se toda a vida já tivesse passado e só restasse aguentar até o fim. Foi quando mamãe ficou doente que tudo mudou novamente. Recebi um telefonema na lavanderia. Era Maria, minha irmã, chorando ao telefone. Helena, você precisa vir. Mamãe passou mal, está no hospital. Os médicos disseram que é grave. Quando contei para Roberto, ele ficou furioso. Você não vai a lugar nenhum, disse. Sua mãe sempre foi drama. Deve ser frescura para te tirar de casa. Roberto, ela está no hospital. Pode ser sério. E daí? Você tem obrigação comigo. Sua família é aqui agora. Pela primeira vez em anos, eu o enfrentei de verdade. Eu vou ver minha mãe, com ou sem sua permissão. Ele me bateu, Mimi. Bateu tanto que tive que faltar no trabalho no dia seguinte para que as marcas no rosto não aparecessem. Mas mesmo machucada, mesmo com medo, eu sabia que tinha que ir. Era minha mãe, a mulher que me criou, que nunca me julgou, que sempre me amou incondicionalmente. Esperei Roberto sair para uma viagem e fugi. Não para sempre. Eu sabia que teria que voltar, mas pelo menos para ver mamãe. Peguei o primeiro ônibus para minha cidade natal e cheguei ao hospital no final da tarde. Mamãe estava numa cama branca, magra, frágil, com fios e tubos conectados ao seu corpo pequeno. Quando me viu, ela sorriu com os olhos porque mal conseguia falar. Segurei sua mão e chorei como não chorava há anos. Minha filha, ela sussurrou com esforço. Como você está magra? Está se alimentando bem? Mesmo doente, mesmo internada, ela estava preocupada comigo. Passei 3 dias no hospital, dormindo numa cadeira ao lado da cama dela, conversando sobre tudo e nada, lembrando de momentos bons da nossa vida juntas. Foi durante uma dessas conversas que ela disse algo que mudou tudo. Helena, você sabe que sempre te apoiei, né? Em todas as suas escolhas, mesmo quando não concordava, sempre respeitei sua decisão. Mas tem uma coisa que preciso te dizer antes de partir. Não fala assim, mamãe. Você vai ficar boa. Escuta o que sua mãe está falando. Você não pode continuar vivendo uma vida que não é sua. Você não pode continuar se punindo por erros que já foram perdoados há muito tempo. Deus te perdoou, eu te perdoei. O único que ainda não te perdoou foi você mesma. Mamãe, promete para sua mãe que vai ser feliz. Promete que vai encontrar uma forma de viver em paz. Você merece amor de verdade, minha filha. Não essa coisa doentia que você tem em casa. Como ela sabia? Como havia descoberto sobre Roberto? Nunca contei detalhes para ninguém da família. Sempre fingi que estava tudo bem. Mas mães sabem. Mães sentem. Ela olhou dentro dos meus olhos e viu toda a dor que eu carregava. Promete! Ela insistiu, apertando minha mão com uma força que não sabia que ainda tinha. Prometo, mamãe. Ela morreu 2 dias depois, dormindo, em paz. Eu estava segurando sua mão quando ela partiu.
Foi como se uma parte de mim morresse junto, mas ao mesmo tempo foi como se ela tivesse me dado permissão para viver de verdade pela primeira vez. O funeral foi simples, com a presença da família e de alguns vizinhos antigos. Roberto apareceu no enterro furioso por eu ter desobedecido suas ordens, mas contendo a raiva por causa das circunstâncias. Ele me deu 2 dias para resolver os assuntos da herança e voltarmos para casa. Durante esses 2 dias, conversei muito com meus irmãos. Eles haviam crescido, estavam bem de vida, tinham conseguido superar as dificuldades da infância. João era mecânico e tinha sua própria oficina. Maria havia se casado com um professor e tinha 2 filhas. Pedro trabalhava numa empresa de contabilidade e estava noivo. Helena, João me disse na noite antes do meu retorno, você não precisa voltar para ele. Como assim? A gente sabe que ele te maltrata. Você pode ficar aqui, a gente te ajuda a recomeçar. Era tentador, muito tentador. Mas eu sabia que Roberto me procuraria, que faria escândalo, que transformaria a vida dos meus irmãos num inferno também. Não podia fazer isso com eles. Obrigada, disse, abraçando-o, mas eu preciso resolver essa situação do meu jeito. Voltei para casa com Roberto, mas alguma coisa havia mudado definitivamente dentro de mim. A promessa que fiz para a mamãe ecoava na minha mente todos os dias. Eu merecia ser feliz, eu merecia viver em paz. Não importava o que tinha acontecido no passado, não importava os erros que havia cometido. Eu tinha direito a uma vida digna. Comecei a planejar novamente, mas desta vez com mais cuidado, mais estratégia. Comecei a guardar dinheiro de forma mais esperta, escondendo moedas em lugares que Roberto jamais pensaria em procurar. Comecei a pesquisar sobre casas de apoio para mulheres em situação de violência doméstica em cidades vizinhas. Comecei a juntar meus documentos aos poucos, tirando cópias e guardando em lugares seguros. O processo demorou quase um ano inteiro planejando minha fuga, resistindo às agressões, suportando as humilhações, mas sempre com a promessa para a mamãe ecoando no meu coração. Durante esse tempo, Roberto percebeu que eu estava diferente, mais distante, menos submissa. Isso o deixou ainda mais violento, como se ele sentisse que estava perdendo o controle sobre mim. Você está estranha desde que sua mãe morreu, ele disse numa noite. Está planejando alguma coisa? Não estou planejando nada. Só estou de luto. Mentira. Eu conheço você, Helena. Sei quando você está escondendo alguma coisa. Mas desta vez, eu estava preparado. Havia aprendido a mentir melhor, a esconder melhor meus planos. Roberto podia desconfiar, mas não conseguia provar nada. A oportunidade apareceu numa terça-feira de março. Roberto tinha conseguido um trabalho temporário que o levaria para fora por uma semana inteira. Era mais tempo do que eu precisava para desaparecer completamente. No dia que ele partiu, esperei até ter certeza de que o ônibus havia saído da rodoviária. Então, peguei minha mala já preparada, meus documentos, o dinheiro que havia guardado durante meses e fui embora. Desta vez não deixei bilhete, não deixei explicação, não deixei rastro. Fui para uma cidade a 400 quilômetros de distância, onde ninguém me conhecia, onde meu passado não tinha poder sobre meu presente. Num primeiro momento, me hospedei numa pensão barata enquanto procurava trabalho e um lugar definitivo para morar. Consegui emprego numa padaria como atendente. O salário era baixo, mas era suficiente para alugar um quartinho pequeno num bairro simples. Pela primeira vez, em décadas, eu acordava de manhã sem medo. Ninguém me controlava, ninguém me agredia, ninguém me humilhava. Era uma liberdade assustadora no início, porque eu havia me acostumado tanto com a prisão que não sabia mais como ser livre. Roberto me procurou, claro. Apareceu na minha cidade natal perguntando por mim. Foi à casa dos meus irmãos, fez ameaça, disse que ia me encontrar de qualquer jeito. Mas João, Maria e Pedro se uniram e disseram que não sabiam onde eu estava, que eu havia
desaparecido sem deixar rastros. Protegeram minha fuga e minha nova vida. Durante os primeiros meses, eu vivia com medo de que ele aparecesse de repente. Toda vez que via um homem parecido com ele na rua, meu coração disparava. Toda vez que o telefone tocava na padaria, eu achava que podia ser ele. Mas, aos poucos, esse medo foi diminuindo e eu comecei a acreditar que realmente havia conseguido escapar. A vida na cidade nova era simples, mas era minha. Eu acordava cedo, ia trabalhar, conversava com os clientes, voltava para casa, assistia televisão, lia livros emprestados da biblioteca municipal. Eram pequenos prazeres que havia esquecido que existiam. Não tinha muito dinheiro, não tinha luxos, mas tinha paz. E paz era tudo o que eu queria. Aos poucos, comecei a fazer amizade. Dona Vera, a dona da padaria, era uma senhora de 60 anos que havia criado 5 filhos sozinha depois que o marido morreu num acidente de trabalho. Ela nunca perguntou muito sobre meu passado, apenas disse: "Todo mundo tem direito a um recomeço, Helena. O que importa é quem você é hoje." Havia também seu Carlos, um senhor viúvo que comprava pão todos os dias e sempre parava para conversar alguns minutos. Ele era aposentado, tinha sido professor de escola primária por 40 anos e tinha uma paciência infinita para ouvir as histórias mais banais sobre meu dia de trabalho. Nunca tentou nada além de amizade, nunca fez perguntas indiscretas, apenas oferecia uma companhia gentil e respeitosa. 2 anos se passaram assim, numa rotina tranquila que me curava aos poucos. Eu estava aprendendo a gostar de mim mesma novamente, a acreditar que merecia coisas boas, a confiar nas pessoas sem medo excessivo. Não era fácil desfazer décadas de dor e humilhação, mas eu estava conseguindo. Foi quando eu estava finalmente me sentindo segura que Roberto me encontrou. Era uma manhã de sábado. Eu estava abrindo a padaria porque Dona Vera havia viajado para o casamento de uma neta. Quando levantei a persiana, ele estava parado do outro lado da rua, me olhando. Meu sangue gelou. Ele estava mais magro, mais velho, com cabelos grisalhos, mas era ele. Havia me encontrado depois de 2 anos de procura. Tentei não demonstrar pânico. Terminei de abrir a padaria, liguei as máquinas, organizei os pães na vitrine, tudo tentando não olhar para a rua. Mas ele continuava lá, apenas observando, como um predador estudando sua presa. Por volta das 10 da manhã, ele entrou na padaria. Meu coração batia tão forte que achei que fosse sair pela boca. "Olá, Helena", disse com uma voz calma, como se fosse um cliente qualquer. "Roberto", consegui responder, tentando manter a voz firme. "Você está bem. Mais magra, mais bem. O que você quer?" "Conversar. Apenas conversar." Havia outros clientes na padaria, o que me dava uma sensação de segurança relativa. Roberto não faria escândalo na frente de estranhos. Eu conhecia seus padrões. "Não temos nada para conversar." "Claro que temos. Somos casados há mais de 20 anos. Você não pode simplesmente desaparecer e fingir que nossa vida juntos não existiu." "Que vida? Você me batia, me controlava, me humilhava." "Eu te amava", ele interrompeu. "E ainda amo. Por isso, vim atrás de você." Amor. Ele chamava aquilo de amor. 20 anos de violência física e psicológica e ele achava que era amor. "Vá embora, Roberto, por favor. Não posso fazer isso. Você é minha esposa. Não sou mais nada sua. Vá embora ou eu chamo a polícia." Ele riu. "E vai dizer o quê para a polícia? Que o marido veio buscar a esposa que fugiu de casa?" Ele tinha razão, e nós dois sabíamos disso. Naquela época, a Lei Maria da Penha ainda não existia. Violência doméstica não era levada a sério pela polícia. E uma mulher que abandonou o lar não tinha muito respaldo legal. Roberto saiu da padaria, mas continuou na cidade. Durante uma semana inteira, ele aparecia todos os dias, sempre educado, sempre calmo, sempre insistindo que só queria conversar,
que só queria me convencer a voltar para casa. Era uma tortura psicológica, refinada. Ele sabia que não podia me forçar fisicamente a voltar num lugar onde eu tinha amigos e testemunhas, então estava tentando me quebrar mentalmente. Você mudou, ele disse num dos últimos dias. Está mais forte, mais decidida. Gosto dessa nova versão de você. Se gosta tanto, por que não me deixa? Paz, porque você é minha, Helena. Sempre foi e sempre será. Esse seu teatro de independência não vai durar para sempre. Foi seu Carlos quem me deu a coragem para enfrentar Roberto de uma vez por todas. Ele percebeu minha angústia durante aquela semana. Notou que eu estava tensa, assustada, diferente. Numa tarde, quando Roberto tinha acabado de sair da padaria, seu Carlos se aproximou do balcão e disse: Helena, você não precisa passar por isso sozinha. Não sei quem é aquele homem, mas vejo como você fica quando ele aparece. Se precisar de ajuda, pode contar comigo. Aquelas palavras simples me tocaram profundamente. Há quanto tempo ninguém me oferecia ajuda sem esperar nada em troca? Há quanto tempo alguém se importava genuinamente com meu bem-estar? Ele é meu ex-marido, contei, surpresa com minha própria coragem. Estou fugindo dele há 2 anos. Por quê? Porque ele me batia, porque me controlava, porque me fazia sentir que eu não valia nada. Seu Carlos assentiu com compreensão. Minha filha mais velha passou por isso com o primeiro marido dela. Sei como é difícil, mas você foi muito corajosa em sair. Não pode desistir agora. Ele diz que não vai desistir, que vai ficar me perseguindo até eu voltar. Então vamos acabar com isso de uma vez por todas. Você tem direito de viver em paz. Seu Carlos me acompanhou até a delegacia naquela mesma tarde. O delegado era um homem mais jovem, diferente dos policiais, machistas que eu esperava encontrar. Escutou minha história com atenção, tomou nota de tudo e explicou que, mesmo sem a Lei Maria da Penha, ainda existiam formas legais de me proteger. Vamos fazer um boletim de ocorrência por perturbação e ameaça, ele disse. E vou dar uma conversada com seu ex-marido. Às vezes isso basta para desencorajar esse tipo de comportamento. Roberto foi chamado à delegacia no dia seguinte. Não sei exatamente o que o delegado disse para ele, mas funcionou. Ele desapareceu da cidade sem se despedir, sem fazer ameaças, sem causar escândalo. Simplesmente sumiu como se nunca tivesse estado lá. Semanas se passaram sem notícias dele, então meses. Aos poucos, comecei a acreditar que ele realmente havia desistido, que finalmente havia entendido que nossa história estava encerrada para sempre. A vida voltou ao normal, mas eu estava diferente. A experiência de enfrentar Roberto, de procurar ajuda, de descobrir que não estava sozinha, me deu uma confiança que eu não tinha há décadas. Comecei a participar mais da vida da comunidade, a fazer mais amizades, a aceitar convites para festas e reuniões. Foi numa festa junina da igreja local que conheci Antônio. Ele tinha 55 anos, era viúvo há 5 anos, trabalhava como pedreiro e tinha 3 filhos já adultos. Era um homem simples, calmo, que ria fácil e tratava todo mundo com o mesmo respeito, independente de classe social ou passado. No início fomos apenas amigos. Ele frequentava a padaria, conversávamos sobre assuntos cotidianos, às vezes ele me convidava para tomar um café na pracinha depois do trabalho. Não havia pressão, não havia cobrança, não havia tentativas de controle. Era apenas uma amizade leve e prazerosa. Você é uma mulher muito forte, ele me disse numa dessas conversas. Admiro sua coragem de ter recomeçado a vida sozinha. Como você sabe que eu recomecei? Todo mundo que te conhece percebe. Você tem aquele jeito de quem passou por dificuldades e saiu mais forte do outro lado. Aos poucos, nossa amizade foi se transformando em algo mais profundo. Antônio nunca perguntou detalhes sobre meu passado. Nunca demonstrou curiosidade mórbida sobre minha história anterior. Aceitava-me como eu era no presente
e isso era mais precioso que qualquer promessa grandiosa. Helena, ele disse numa noite, depois de quase 1 ano de amizade, eu gostaria de namorar você sério. Não tenho pressa, não tenho exigência, apenas gostaria de construir alguma coisa bonita juntos. Eu estava com 47 anos, ele com 56. Não éramos mais jovens sonhadores, éramos adultos maduros que sabiam valorizar companheirismo, respeito mútuo, carinho genuíno. Aceitei seu pedido com o coração cheio de esperança. Nosso namoro foi completamente diferente de tudo que eu havia vivido antes. Antônio me apresentou para seus filhos, me levou para conhecer seus irmãos, incluiu-me em sua vida de forma natural e orgulhosa. Quando as pessoas perguntavam sobre meu passado, ele simplesmente dizia: Helena é uma mulher trabalhadora e honesta. É isso que importa. 2 anos depois, ele me pediu em casamento. Desta vez foi diferente de tudo. Não foi por necessidade, não foi por fuga, não foi por falta de opção. Foi por amor. Amor real, maduro, baseado em respeito e companheirismo. Você tem certeza? Perguntei quando ele me mostrou a aliança simples que havia comprado. As pessoas vão falar. Que falem, ele respondeu sorrindo. Eu sei quem você é. Você sabe quem eu sou. O que mais importa? Nos casamos numa cerimônia pequena, apenas com família e amigos próximos. Eu tinha 49 anos e estava usando vestido branco pela segunda vez na vida, mas desta vez o branco representava realmente um novo começo. Uma página em branco onde eu poderia escrever uma história nova. Os primeiros anos de casamento com Antônio foram os mais felizes da minha vida adulta. Pela primeira vez eu experimentava como era ter um companheiro de verdade, alguém que dividia as responsabilidades da casa, que me perguntava sobre meu dia com interesse genuíno, que respeitava meu espaço e minha independência. Quando eu ficava doente, ele cuidava de mim. Quando ele ficava chateado com alguma coisa, conversávamos até resolver o problema. Quando discordávamos sobre algum assunto, debatíamos com respeito, sem gritos, sem agressões, sem humilhações. Era assim que um relacionamento deveria ser, e eu estava descobrindo isso apenas aos 50 anos de idade. Antônio também me ajudou a me reconectar com minha família. Fomos visitar meus irmãos várias vezes e ele foi recebido de braços abertos por todos. Finalmente, Helena encontrou um homem de verdade, João me disse numa dessas visitas. A gente pode ver que você está feliz de verdade. Mas a vida nem sempre é linear, e as cicatrizes do passado às vezes voltam quando menos esperamos. Eu estava com 52 anos quando Roberto reapareceu em nossas vidas. Desta vez, ele não veio me procurar diretamente. Descobri que ele estava na cidade através de Dona Vera, que me ligou preocupada. Helena, tem um homem perguntando por você na padaria. Disse que é seu ex-marido, que precisa falar com você sobre um assunto importante. Não dei seu endereço, mas achei melhor te avisar. Meu primeiro impulso foi de pânico. Depois de 6 anos de paz, a ideia de ter Roberto novamente na minha vida me aterrorizou. Mas desta vez eu não estava sozinha. Contei tudo para Antônio, e sua reação me surpreendeu. Vamos conversar com ele juntos, disse com calma. Você não precisa enfrentar essa situação sozinha. Antônio, você não conhece Roberto. Ele pode ser violento. E você não conhece a mim quando preciso proteger minha esposa. Não tenha medo, Helena. Nós vamos resolver isso juntos. Marcamos o encontro num local público, numa lanchonete movimentada no centro da cidade. Roberto chegou pontualmente e eu quase não o reconheci. Ele estava visivelmente mais velho, magro, com cabelos completamente grisalhos e uma aparência cansada que não tinha quando o vi pela última vez. Helena, disse ele, levantando-se quando nos viu. Obrigado por aceitar me encontrar. Antônio se apresentou educadamente, mas deixou claro desde o início que estava ali para me apoiar. Roberto pareceu surpreso com a presença dele, mas não demonstrou hostilidade. O que você quer, Roberto? Perguntei, tentando manter a voz firme. Quero me desculpar, disse ele, me pegando completamente de surpresa.
Quero pedir perdão por tudo que fiz com você durante nosso casamento. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. Essa não era a conversa que eu esperava. Sei que não tenho direito de pedir perdão depois de tanto tempo, continuou ele. Sei que machucei você de formas que talvez nunca sejam curadas. Mas estou doente, Helena. Os médicos disseram que tenho pouco tempo e não posso morrer sem tentar fazer as pazes com você. Que tipo de doença? Perguntou Antônio. Câncer no fígado, consequência dos anos bebendo. Tenho alguns meses, talvez 1 ano, se tiver sorte. Era difícil processar aquela informação. O homem que havia sido meu algoz por tantos anos estava ali, vulnerável, pedindo perdão, enfrentando a própria mortalidade. Durante estes anos todos, Roberto continuou, tive tempo para pensar sobre nossa vida juntos, para entender que tudo o que fiz foi errado. Você não merecia ser tratada daquela forma. Nenhuma mulher merece. Por que está me dizendo isso agora? Perguntei. Porque preciso. Porque talvez assim você consiga ter um pouco de paz, sabendo que eu reconheço meus erros. E porque quero que saiba que, apesar de tudo, no meu jeito doente e errado, eu realmente acreditava que te amava. Aquilo não era amor, Roberto. Amor não machuca, não humilha, não controla. Eu sei disso agora. Aprendi tarde demais, mas aprendi. Conversamos por quase 2 horas. Roberto contou que havia ficado sozinho todos esses anos, que nunca conseguiu se relacionar com outra mulher, que havia passado por tratamento para alcoolismo e terapia psicológica. Disse que entendia por que eu havia fugido, que não me culpava, que esperava que eu fosse feliz. Você parece feliz, disse ele, olhando para Antônio e depois para mim. E você merece ser feliz. Quando nos despedimos, Roberto me abraçou brevemente. Obrigado por me dar essa chance de pedir perdão, sussurrou no meu ouvido. Seja feliz, Helena. Você sempre mereceu ser feliz. Ele morreu 4 meses depois. Recebi a notícia através de um primo distante que havia me procurado para avisar. Não fui ao funeral, mas mandei uma coroa de flores com um cartão simples. Descanse em paz. A conversa com Roberto foi libertadora de uma forma que eu não esperava. Durante tantos anos carreguei a raiva e o ressentimento como se fossem parte de mim. Ouvi-lo reconhecer seus erros, vê-lo assumir a responsabilidade por suas ações, me deu um tipo de fechamento que eu nem sabia que precisava. Como você se sente? Antônio me perguntou naquela noite. Livre, respondi sem hesitar. Pela primeira vez em décadas, me sinto completamente livre. E era verdade. A morte de Roberto encerrou definitivamente um capítulo doloroso da minha vida. Não havia mais medo de que ele aparecesse, não havia mais fantasmas do passado me perseguindo. Era como se um peso que eu carregava há décadas tivesse finalmente saído dos meus ombros. Hoje, aos 58 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia de dor, mas também de superação. Vejo uma menina de 17 anos que fez o que precisava fazer para sustentar a família. E não sinto mais vergonha disso. Vejo uma mulher que foi enganada, manipulada e agredida por homens que diziam amá-la, mas que encontrou força para recomeçar quantas vezes foi necessário. Vejo também a importância das pessoas que me ajudaram pelo caminho. Mamãe, que me amou incondicionalmente. Meus irmãos que me protegeram quando precisei. Dona Vera, que me deu trabalho sem fazer perguntas. Seu Carlos, que me ofereceu apoio numa hora crucial. E principalmente Antônio, que me mostrou como é o amor verdadeiro. Durante esses anos todos, carreguei o julgamento das pessoas como uma cruz pesada. Todo mundo sabia quem eu havia sido. Todo mundo tinha uma opinião sobre minhas escolhas. Todo mundo achava que sabia minha história completa. Mas ninguém sabia a verdade por trás das aparências. Ninguém sabia sobre a fome dos meus irmãos, sobre as mentiras de Rodrigo, sobre a violência de Roberto. É fácil julgar quando você olha apenas a superfície. É fácil condenar quando você nunca precisou fazer escolhas impossíveis. Mas cada pessoa carrega uma história complexa, cheia de dores e alegrias que só ela conhece completamente.
Aprendi que não posso controlar o que as pessoas pensam sobre mim, mas posso controlar como eu me vejo. Aprendi que meu passado não define meu futuro, mas que as experiências que vivi me tornaram mais forte e mais compassiva. Aprendi que todos merecemos segundas chances, terceiras chances, quantas chances forem necessárias para encontrarmos nossa felicidade. Hoje trabalho como voluntária numa casa de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Conto minha história para elas, mostro que é possível recomeçar, que é possível encontrar amor verdadeiro depois de tanto sofrimento. Algumas me ouvem com os olhos cheios de esperança, outras com ceticismo, mas todas entendem que não estão sozinhas. A senhora realmente acredita que posso ser feliz depois de tudo que passei? Uma menina de 25 anos me perguntou semana passada. Ela estava com marcas de agressão no rosto, os olhos inchados de tanto chorar, mas havia determinação na sua voz. Não apenas acredito, respondi, segurando suas mãos. Tenho certeza. Se eu conseguir, você também consegue. Mas tem que acreditar que merece ser feliz. Essa é a parte mais difícil. Minha história não é única. Milhares de mulheres passam por situações parecidas todos os dias. Algumas conseguem escapar, outras não. Algumas encontram ajuda, outras continuam sofrendo em silêncio. Mas todas merecem ser ouvidas sem julgamento, merecem apoio, merecem a chance de reconstruir suas vidas. Se você está assistindo esse vídeo e se identifica com alguma parte da minha história, saiba que não está sozinha. Existem pessoas dispostas a ajudar, existem caminhos para sair da violência. Existe esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. E se você está assistindo e julga mulheres como eu, peço que repense seus conceitos. Por trás de cada pessoa que você condena, existe uma história de luta, de sobrevivência, de escolhas difíceis. Antes de julgar, tente entender. Antes de condenar, tente ajudar. Meu nome é Helena, tenho 58 anos e durante 20 anos fui julgada por um passado que as pessoas não compreendiam completamente. Mas hoje eu sei quem eu sou. Sou uma sobrevivente, sou uma mulher forte, sou alguém que merece amor e respeito. E você também merece, não importa qual seja a sua história. O julgamento dos outros machuca, mas não precisa te definir. O passado pesa, mas não precisa te prender. A dor marca, mas não precisa te quebrar. Sempre é possível recomeçar, sempre é possível encontrar pessoas que te amem pelo que você é hoje, sempre é possível ser feliz. Essa é minha mensagem para vocês. Espero que minha história tenha tocado seus corações, tenha aberto suas mentes, tenha plantado sementes de compaixão, onde antes havia julgamento. Espero que tenham entendido que todos nós somos muito mais complexos do que aparentamos ser e que todos merecemos uma chance de ser felizes. Obrigada por me ouvirem com o coração aberto. Obrigada por me permitirem dividir com vocês a dor e a alegria de uma vida vivida intensamente, com erros e acertos, mas sempre com a esperança de dias melhores. Não se esqueçam, vocês são mais fortes do que imaginam. Merecem mais do que às vezes acreditam. E sempre, sempre há esperança para um recomeço. Nunca desistam de vocês mesmos. E se vocês gostaram da minha história, se ela tocou o coração de vocês de alguma forma, deixem um like aqui embaixo, compartilhem com pessoas que precisam ouvir essa mensagem e se inscrevam no canal para me ajudar a continuar contando histórias de superação e esperança. Até a próxima, meus queridos. Fiquem com Deus e lembrem-se, vocês são amados.